Olá, minha Paraíba! Quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade aqui pela programação da sua TV Arapuã. Você que estava ligadinho, você que estava ligadinha no Cidade em Ação com Samuca Duarte, segue conosco aqui. A gente começando mais uma edição do seu Rede Verdade. No programa de hoje, está conversando aqui com o governador do estado da Paraíba, João Azevedo, que já está conectado conosco. Governador, muito boa tarde, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Rede Verdade. A gente fala para toda a Paraíba a partir de agora. Boa tarde a você, Luiz, boa tarde a todos que assistem ao Rede Verdade e evidentemente, estou à disposição para a gente conversar. Bom, governador, para a gente começar com a decisão de o senhor estendeu aí por mais 180 dias o estado de calamidade pública aqui na Paraíba em razão da pandemia do coronavírus. Isso é um sinal de que a gente não está nem perto de baixar a guarda, governador, em relação a isso? É evidente que nós só teremos uma proteção coletiva quando nós tivermos pelo menos 70% da população vacinada. Nós temos um grupo prioritário e que precisamos vacinar esse grupo prioritário, que é formado por cerca de 1.330.000 pessoas. Nós ainda estamos longe, aquém dessa quantidade de vacinas, exatamente em função dessa quebra de cronograma que nós temos presenciado constantemente com relação às remessas das vacinas. É claro que enquanto nós não tivermos atingido a vacinação de todo esse grupo prioritário da primeira e segunda dose e começarmos a vacinar o restante da população, nós precisamos manter extremamente atentos a todos os números. A Paraíba hoje vive um momento bom dentro da pandemia, com estabilidade, com quedas constantes e permanentes já durante um bom tempo. Entretanto, isso não nos permite relaxar, porque nós sabemos que essa doença é traiçoeira e que de um evento qualquer pode surgir uma contaminação muito grande e os números dispararem. Por isso que há necessidade de mantermos ainda, até por uma série de medidas que nós temos que tomar administrativa, esse estado ainda permanece. Bom, o senhor falou exatamente aí, a Paraíba em queda, os números apontando uma curva aí descendente, mas geralmente quando isso acontece, as pessoas se estimulam a voltar aí a aglomerações, a voltar ali a diminuir o cuidado e o receio contra o coronavírus. E aí se supõe uma volta de uma nova onda. Como é que está o roteiro do governo em relação a isso, governador? Os decretos que foram baixados, que adotaram as medidas restritivas, surtiram efeito, os números estão aí apontando que surtiram efeito, mas há sempre na agenda do governo um decreto pronto para voltar a fechar tudo diante de números que voltem a crescer? Eu tenho dito todas as vezes que o que define e que estabelece, logicamente, os itens que compõem, as medidas que compõem um decreto, são os dados referentes à pandemia. Se você tem pressão sobre o sistema hospitalar, se você tem um número de óbitos alto, se você tem um número de casos alto, se você tem uma taxa de ocupação de leitos alta, você tem que, evidentemente, evitar que haja o colapso do sistema. Então, você toma medidas. Quando você não tem essa pressão em todos os níveis, você vai fazendo com que a flexibilização aconteça dentro de determinados parâmetros. Nós temos um decreto que está em vigor que estabelece algumas medidas, horário de funcionamento de bares e restaurantes, ou seja, percentuais de ocupação e de funcionamento tanto para igrejas como para bares e restaurantes, limitação ainda com relação ao ensino médio e ao ensino superior, mas essas são medidas que, por enquanto, estão funcionando. E eu espero que a gente possa permanecer com esse quadro durante muito tempo, para que não haja necessidade de tomar medidas protetivas novamente. Por hora, elas estão completamente fora do radar do governo. Por enquanto, os números estão mostrando que as medidas que estão em prática estão surtindo efeito. Tá. Governador, você falou em vacinação, no processo de vacinação. Deixa eu trazer um tema aqui específico. A Prefeitura de Campina Grande apontando aí que está vendo ali 11% a menos de doses dos frascos
de vacina de Coronavac que chegam ao município. Nenhuma referência ao governo, aponta que é uma responsabilidade aí do Ministério da Saúde, do próprio Instituto Butantan, enfim, da distribuição lá na fonte. Mas é um cenário que atinge toda a Paraíba com alguns municípios. O governo está tratando disso, tem como contribuir nesse debate de saber se a quantidade exata de doses que está chegando é a que está sendo utilizada, né, no Estado, ou há aí por parte da Prefeitura de Campina Grande um preciosismo que, enfim, não tem razão de ser. Não, existe um canal aberto entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde, que estabeleceu, inclusive, um tipo de ouvidoria para registrar esses casos, em que esteja havendo diferença com relação à quantidade de líquido que vem dentro de cada vidro daquele, porque ali tem 5 doses, 10 doses, e isso está sendo acompanhado. Evidentemente que nós vamos acompanhar esse processo aí da Prefeitura de Campina Grande e ajudar no que for possível. Se estiver havendo isso, se tiver confirmação, nós vamos pedir, claro, que inclusive o Ministério possa recompor essa quantidade de doses que estão faltando referente a esse encaminhamento. Vamos acompanhar, sim, junto com a Prefeitura de Campina Grande. Bom, lhe preocupa, do ponto de vista do Estado da Paraíba, o ritmo que o plano de imunização no Brasil está nesse exato momento? O ministro Marcelo Queiroga chegou a falar em um freio maior nos próximos meses. Qual é a informação que o senhor tem em relação à questão da garantia de uma quantidade suficiente de doses no ritmo que se espera? O total das vacinas contratadas pelo governo federal, ela dá, de certa forma, a tranquilidade para que a gente possa fazer essa análise. O que está acontecendo, na verdade, são reprogramações constantes dentro do cronograma. Claro que muitas vezes em função, independente até da vontade ou não, de um instituto que produz. Por exemplo, o caso do Butantan, que depende ainda do IFA que vem da China. Quando você tem um atraso desse insumo, você não pode produzir. O Butantan passou um período sem produzir exatamente pela falta do IFA. Chegar agora 3 mil litros do IFA, isso permite que o Butantan produza, já está entregando agora 700 mil doses e mais 3 milhões de doses na próxima semana. Ou seja, é essa variação do cronograma que tem feito e tem gerado uma ansiedade muito grande por parte da sociedade. Muitas vezes se soltam notícias falsas de que a vacina vai acabar. Não, a vacina não vai acabar, não há esse perigo. O que existe, na verdade, é um problema com relação ao cronograma de entrega. Muitas vezes se faz uma previsão de 50 milhões de doses, como nós tínhamos em abril, e vai acontecer cerca de 30 milhões. Isso atrasa a vacinação. Isso faz com que esses grupos prioritários não sejam vacinados rapidamente. Isso, logicamente, que cria uma situação de que a gente precisa manter os cuidados cada vez maiores para continuar protegendo a população. Se hoje tem uma queda já importante no número de casos e óbitos para as pessoas que estão acima de 70 anos, porque já tomaram a segunda dose, isso ainda não aconteceu na grande parte da população, porque a segunda dose ainda vai num ritmo muito mais lento. Governador, enquanto o senhor está falando e revelando, né, essa preocupação e esse cenário de agora, lá no Senado Federal, uma CPI discute responsabilidades pelo quadro do avanço do coronavírus aqui no Brasil. E aí uma parte, enfim, apontando que é o governo federal que tem essa responsabilidade, a outra mirando para os governadores dos estados. Eu lhe pergunto objetivamente, o senhor teme a CPI da pandemia da Covid lá no Congresso Nacional? O senhor chamado para debater lá na CPI, o que é que o senhor diria em relação à atuação aqui na Paraíba? Não, absolutamente temer de forma nenhuma, até porque nós temos um portal de transparência, até porque todos os recursos que chegaram aqui foram aplicados dentro da área de saúde, não houve utilização de recursos para qualquer outro fim que não fosse a saúde. O único hospital de campanha que teve aqui, que funcionou durante o período, enquanto nós abrimos 2 hospitais permanentes, foram feitos com recursos próprios, sequer foram com recursos federais. Ou seja, eu não tenho a mínima preocupação com isso.
Eu espero que a pandemia possa realmente ser vencida com ações concretas, e os governadores tomaram essas medidas. Nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos a pandemia, foram os governadores e prefeitos que tomaram a frente e decidiram o que efetivamente precisava ser feito, diferentemente do governo federal, que tentou minimizar essa questão da pandemia. A CPI hoje, ela tem uma função. Eu espero que ela não seja palco para discursos meramente políticos, com outros objetivos, visando as eleições do próximo ano. Eu espero que realmente a CPI possa apurar e punir quem teve responsabilidade sobre qualquer ato que tenha prejudicado a população brasileira. Eu entendo que é essa a função da CPI. Não para servir de palanque político, mas para apurar se houve, primeiro, problemas que a gente constata no dia a dia, se houve atraso na vacinação, quem foi responsável, por que não se antecipou, enfim, essas questões que devem ser técnicas que a CPI deve apurar. A CPI não vai punir ninguém, a CPI vai fazer uma apuração e encaminhar para devidas instâncias de possíveis punições. Então, eu acho que não é transformando em palanque político que vai resolver. Agora, é necessário, sim, que exista a CPI que apure, e que apure todos os níveis, e que possa ser chamado, como já estão sendo citados alguns governadores que serão chamados, que sejam chamadas autoridades, que sejam chamados especialistas, para dizer se tínhamos outros caminhos para enfrentar a pandemia e não foi implementado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, eu não vejo dificuldade nenhuma quando for em busca da verdade. Isso, para mim, é fundamental. Bom, o senhor falou em questão técnica aí, só para registrar aqui e para lembrar o nosso telespectador que essa nossa entrevista também está sendo transmitida nesse exato momento também pela Arapuã FM, o programa Arapuã Verdade, acompanhando aqui essa entrevista com o governador João Azevedo. O senhor falou em apuração técnica, governador. Parece que os governadores do Nordeste, especialmente, particularmente o senhor, tem questionado a atuação da Procuradoria-Geral da República, sobretudo do procurador Augusto Aras, em relação à apuração da PGR aos atos dos governos dos estados. Aqui na Paraíba isso está acontecendo também. Qual é a queixa que o senhor faz do Augusto Aras da PGR, governador? Bom, na verdade, a subprocuradora, doutora Lindoro, encaminhou um ofício para todos os estados pedindo informações com relação ao uso dos recursos, com relação aos hospitais de campanha e com relação ao fechamento e período de funcionamento desses hospitais. Nós respondemos um primeiro ofício e recebemos um segundo ofício, onde, aí sim, os governadores estão contestando a forma como está sendo posta nas perguntas que foram encaminhadas, com afirmações de que os governadores entenderam que a pandemia tinha acabado em outubro, setembro, outubro, por isso fecharam os hospitais de campanha. Primeiro que nenhum governador tem essa compreensão, pelo que eu conheço, nenhum governador achou que a pandemia teria acabado. Segundo, você não pode associar, e na própria pergunta que é feita, diz que essa ação de ter fechado os hospitais de campanha provocou prejuízos ao erário e aumentou o número de óbitos. Essa é uma conclusão absolutamente equivocada. Você não pode, e nós entendemos claramente, que não é a questão de fazer a pergunta e solicitar informações que nós estamos à disposição para fornecer. Mas você não pode, de uma maneira direta, como foi colocado no documento, e que já se criou, já se fez um pré-julgamento de uma ação dos governadores, como se todos os governadores tivessem fechado os hospitais, imaginando que tinha acabado a pandemia. Isso não ocorreu. Segundo, de que esse fechamento teve prejuízo ao erário e causou mortes. Você não pode associar jamais, no caso da Paraíba, mortes que ocorreram agora, nesse mês de abril, com o fechamento de um hospital de campanha que aconteceu em julho. Até porque o número de leitos abertos hoje é muito maior do que o que nós tínhamos em julho. Foi uma decisão de fechar um hospital temporário que atendia somente a enfermaria por leitos em hospitais definitivos. Ou seja, foi exatamente com relação a isso que nós contestamos essa forma de antecipar num ofício para solicitar informações já uma conclusão
e uma quase que eu diria que conceituação de uma situação que não é real, mas que não aconteceu. Mas vocês suspeitam que a PGR pode estar sendo usada a serviço do Palácio do Planalto, governador? Não, nós estamos exatamente questionando isso, para que a PGR funcione com a autonomia que ela tem, com o direito que ela tem de requisitar informações, a obrigação dos estados de prestar os esclarecimentos, mas sem pré-julgamento. Você não pode receber um ofício que já tem um pré-julgamento, em que você já disse o que é que entendeu, já fez um pré-julgamento e já quase acusou os governadores de responsabilizar os governadores pelo número maior de óbitos e por prejuízo ao erário. Ora, num pedido de informação. Foi isso que nós contestamos e pedimos que fosse revista essa situação. Tá, governador, para além da pandemia, vamos debater outros temas aqui. Essa pergunta foi até sugerida por Gutenberg Cardoso, aí, do Arapuã Verdade. Cobrança da água da transposição do Rio São Francisco. Como é que isso vai ficar na verdade? Qual é a tese? O paraibano vai pagar, não vai pagar? Como é que vai pagar isso? Essa água vai sair muito cara, não vai? O Estado tem como subsidiar isso e garantir essa água gratuita? Qual é o cenário que vocês defendem que deve ser aplicado para os estados que estão sendo beneficiados com as águas da transposição do São Francisco? Primeiro é importante que, através da Advocacia Geral da União, nós conseguimos discutir dentro de uma Câmara de Conciliação, os 4 estados, junto com o Ministério e junto com a Advocacia da União, discutimos a assinatura desse pré-acordo. Primeiro, o Ministério sugeria que nós tivéssemos, já de imediato, assumindo, dentro dessa pré-operação do PIS, os custos fixos e custos que são variáveis em função da demanda. Nós conseguimos fazer com que houvesse um escalonamento desse custo fixo e variável ao longo de 5 anos. Então, no primeiro ano, o Estado paga 5%, a União paga 95%. No segundo ano, o Estado paga 15%, a União paga 85%. E aí nós vamos seguindo até que no 5º ano o Estado assumiria os 100%. Durante todo esse período, o governo também se obriga a concluir as obras complementares, que são fundamentais para todos os estados. Pernambuco tem a adutora do Agreste, que está faltando ainda concluir. Ceará tem o ramal do Salgado, que também não foi concluído. Rio Grande do Norte tem o ramal do Apodi. Aqui nós temos o ramal do Piancó. Então é preciso que os estados estão dando a sua parcela de contribuição. Entretanto, o governo federal tem que dar a sua parcela, assumindo o compromisso de concluir essas obras. E, ao mesmo tempo, com esse pré-acordo, nós vamos ter a possibilidade, e aí sim, encaminhar agora uma lei para a Assembleia, para que a gente possa, e eu volto a dizer, ele continua sendo subsidiado ao longo dos anos, tanto que nós só iremos pagar 5% do valor no primeiro ano, 15% no segundo, 35% no terceiro, 65% no quarto e só 100% no 5º ano. Para que, primeiro, as obras possam ficar concluídas e a gente possa ter uma legislação dentro do Estado que permita a criação dessa taxa de segurança hídrica. Detran, governador, por que o senhor está mudando toda a direção lá no Detran? O que foi que o senhor encontrou lá no Detran, que o senhor precisou mudar e fazer uma reformulação no Detran? Que mudanças são essas? Não, na verdade, isso faz parte de um processo administrativo como outro qualquer. Não só o Detran, mas Fundar, que nós fizemos mudança, e isso é um processo natural. Houve lá um entendimento do próprio presidente, do ex-diretor que estava, Agamenon Vieira, e que, questão de saúde, também dizia que não estava com condições de continuar, e pediu o seu afastamento. E nós estamos fazendo mudanças necessárias. Quando você entra um novo superintendente, é preciso que seja feitas mudanças dentro da estrutura para funcionar de acordo com o novo superintendente. Mas isso é absolutamente normal dentro de qualquer órgão, qualquer secretaria, e pode acontecer mudanças em secretarias logo, e isso é um processo que é natural. Bom, eu quero falar em vagas de emprego.
para depois falar em vagas na sua chapa majoritária para 2022. Os últimos dados do Ministério do Trabalho, do CAGED, apontaram que a Paraíba teve um saldo positivo na criação de postos formais de trabalho, né? Mais abertura de postos do que mais de desligamentos. Como o senhor explica isso dentro de um momento como esse de pandemia? Inclusive, a gente acompanhando o processo de aumento do desemprego no Brasil como um todo. Qual é a diferenciação da Paraíba nesse cenário aí? Eu digo sempre que esse momento da pandemia exigiu muito trabalho por parte de toda a equipe que faz a gestão fiscal do Estado. Isso, claro, está associado aos 4 pilares que eu sempre digo: cuidar da saúde, cuidar das pessoas com assistência social, famílias que são em vulnerabilidade social, cuidar das empresas com programas e ações que pelo menos diminua a pressão sobre essas empresas que estão sendo mais atingidas pelas medidas protetivas, e um programa de investimento, porque você gera emprego, gera renda. Nós estamos com um pacote de 435 milhões de reais em obras novas. Sexta-feira agora já vamos ter 9 editais na rua com mais de 120 milhões de reais. E o pacote que nós lançamos no ano passado, de 800 milhões, que vem realizando as obras, tem mantido exatamente esse patamar de geração de emprego. Para você ter ideia, o saldo de empregos do Nordeste foi 4 mil e poucos empregos. E a Paraíba contribuiu com 2 mil empregos. Então, é muito importante isso, e eu fico satisfeito em saber que as medidas que nós estamos adotando estão gerando os frutos esperados. E, bem, logicamente, também a confiança que a iniciativa privada tem no Estado, de trazer investimentos, de trazer mais empresas para cá, de fazer com que possa acontecer essa geração de empregos, principalmente empregos formais, como é o caso desses empregos que são consultados e são controlados pela CAGED. Agora, governador, o que deve estar faltando aí é vaga na sua chapa para disputar em 2022. Alguns nomes aí que já estão sendo colocados: o deputado federal Efraim Filho, Adriano Galdino, presidente da Assembleia, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Tem vaga para esse povo todo aí na sua chapa, governador? Bom, na verdade, isso é um direito que cada um tem de começar a trabalhar e colocar o nome à disposição e para análise da sociedade. Evidentemente que ninguém está autorizado em falar em nome do governo nem do governador. A nossa chapa não está sendo discutida nesse momento, até porque eu tenho dito reiteradas vezes que o segundo semestre desse ano nós vamos, aí sim, nos dedicar à questão da discussão política. Mas até lá, até junho, nós estamos focados no combate à pandemia. Logicamente que colocar os nomes, o desejo pessoal de cada um, o projeto pessoal de cada um, logicamente essas pessoas vão colocar, e eu sem nenhum problema, absolutamente nenhum, escuto e vejo a todos. Entretanto, não há discussão por parte, no caso de minha parte e internamente do governo, de compulsão de chapa. Até porque falta muito tempo, nós estamos há mais de 1 ano e 6 meses para as eleições, e não seria prudente, num momento de pandemia como esse, nós estarmos discutindo as eleições. Mas, no momento adequado, nós vamos sim sentar com todos os segmentos, com todas as lideranças, vamos conversar com lideranças do sertão ao litoral, para que tenha uma leitura sobre o momento e a gente possa discutir. Evidentemente que a chapa majoritária só são três candidatos: governador, vice-governador e um senador dessa vez, não são 2, mas um senador, e tudo isso vai ser colocado, mas no momento adequado, no momento certo. Eu volto a dizer, ninguém está falando, e isso pode ser comprovado pelas falas das próprias pessoas que estão se colocando na condição de pré-candidato, que ninguém está falando que isso é uma ação do governo ou do governador. E é muito bom que seja compreendido assim. Como o senhor falou, o senhor pretende aí deflagrar um pouco mais a intensificação desse debate a partir do segundo semestre, o senhor anunciou aqui. Mas dá para o senhor fazer avaliações antecipadas, né? Não decisões antecipadas, mas avaliações. Como é que o senhor avalia o nome, por exemplo, do deputado federal Efraim Filho, que se tem colocado publicamente e contundentemente em relação à candidatura ao Senado da República? O deputado Efraim Filho, junto com o ex-senador Efraim Moraes, são aliados aqui ao governo, compõem a equipe do governo.
faz parte da base. Entretanto, a gente tem que fazer uma análise muito mais ampliada do processo. Nós temos que entender que 2022 tem aí uma eleição presidencial. Tem uma eleição presidencial que será conjunta. E esse fator pesa, evidentemente. Eu faço parte de um partido e que terá ou não candidato. Nós estamos discutindo hoje em cima da forma como vai acontecer, como acontecerão as eleições de 2022, sem saber exatamente qual o formato. O senhor está dizendo que teria uma dificuldade, o senhor teria uma dificuldade de montar uma chapa com representantes muito da direita, em função do debate presidencial que se travará aí, certamente, direita versus esquerda, polarizando esse debate. O senhor está dizendo que teria dificuldade de montar uma chapa completa de representantes da direita aqui na Paraíba? Logicamente que teria, é óbvio, pela minha condição, pela minha leitura que eu faço da política, do que eu acho que são os preceitos mais básicos para se buscar na política, que é a política de inclusão, é uma política justa, ou seja, é lógico que isso tem que ser pesado. É por isso que eu digo que as coisas serão discutidas no seu devido momento. Antecipar os fatos, às vezes, não traz nenhum tipo de benefício. No caso do governo, eu volto a dizer, nós estamos muito focados nesse combate à pandemia, até que a gente possa ter, a partir de junho, uma situação mais tranquila, em que a maioria desse grupo prioritário esteja vacinado, e a gente possa discutir com muito mais tranquilidade. Aí sim, e eu sei que é necessário fazer essa discussão. É óbvio que nós vamos ter que fazer a discussão. Eu não estou me negando de forma nenhuma. O que está se discutindo aqui, claro que algumas pessoas estão colocando seus nomes já, e o que é também natural, até porque fazem parte de outros partidos, mesmo sendo da base, mas não é o partido do governador. Meu partido é o Cidadania. E a minha discussão vai ser: o Cidadania terá ou não candidato? O Cidadania irá apoiar algum candidato de outro partido? Este candidato terá o perfil que eu entenda que seja o perfil que eu possa realmente defender seu nome aqui? Sim ou não? Ou seja, tudo isso são fatos reais que serão colocados na balança para que a gente possa ter uma discussão, principalmente visando os interesses maiores do nosso povo, visando o interesse do Estado que eu represento, que é a Paraíba. Tá aí, governador João Azevedo, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no Rede Verdade. Um abraço a você, Luiz, um abraço a todos que nos assistem pelo Rede Verdade e dizer, lembre-se que mesmo você vacinado com as 2 doses, você pode até contrair a doença. Vai ter a certeza que não terá o caso grave, a forma grave dessa doença. Mas se você contrair a doença, mesmo vacinado, você pode transmitir. E você pode transmitir para alguém que não está vacinado. E essa pessoa ter a forma grave. Por isso que a gente diz aqui e continua dizendo, se você quer proteger a si e a outras pessoas, use máscara. Mantenha distanciamento social. Nós estamos conseguindo uma vitória extraordinária na Paraíba. Uma campanha de vacinação bem feita. Estamos aí entre os 5 primeiros estados do Brasil que mais vacinam. Estamos com os números importantes em queda. Não vamos perder isso, não. E tudo isso depende da atitude de cada um, paraibano e paraibana. Um abraço a todos, muito obrigado. Tá, certíssimo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Um abraço a você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.